Sejam muito bem-vindos ao Lenda dos Orixás. Esse é o nosso espaço, o melhor lugar para a gente conhecer os Itãs, as incríveis lendas orais africanas dos orixás. E hoje, preparem-se, porque a gente vai mergulhar fundo numa história de força, de um amor que arrasta tudo e de uma traição que, nossa, chegou a mudar a própria natureza. Pensa só, a gente está voltando para um tempo muito, muito antigo. Uma época em que os rios falavam e o céu respondia. A história de hoje é quase uma fábula, sabe? Uma fábula sobre a fúria das águas, sobre uma força que literalmente moldou a terra e que nasceu, olha só, da paixão e da dor. E no coração dessa fábula existia uma força que nenhum homem conseguia vencer. Antes mesmo de ter um nome, ela era o rio. Um rio de águas turbulentas, sabe? Completamente indomável. Era o espírito puro de uma correnteza que não conhecia obstáculo. A alma de uma rainha guerreira que, imaginem só, nunca, jamais tinha sido derrotada em batalha. Pois é, e essa força tem nome: Obá, uma orixá cheia de energia, poderosíssima, a rainha da cidade de Elecô, e não era pouca coisa não. Com sua espada e seu escudo, os Itãs contam que a força física dela era maior que a de muitos orixás homens. Impressionante, né? Olha que interessante isso aqui. O domínio de Obá diz tudo sobre ela. Ela não é a senhora das águas calminhas, de jeito nenhum. Ela rege as pororocas, sabe? Aquele encontro violento do rio com o mar e as quedas d'água. Ela é a própria imagem da mulher que luta, que defende os injustiçados, que é justiceira e que carrega essa força. Uma força que nunca perde, invencível. Mas, como em toda grande história, até a guerreira mais forte tem um ponto fraco, uma vulnerabilidade. E para Obá, essa vulnerabilidade tinha nome e sobrenome. Era o seu amor. Um amor profundo, avassalador, por ninguém menos que Xangô, o grande rei, o orixá da justiça. Só que tinha um problema. O coração de Obá não era o único que batia por Xangô. Ele era o rei e ela tinha que dividir o amor dele com outras esposas. Tinha a impetuosa Yansan e, principalmente, e a gente precisa prestar atenção nela, a astuta e favorita Oxum. E essa convivência, como diz a frase, era complicada. As três viviam às turras pelo amor do rei. Aí já dá para imaginar que a coisa ia dar problema, né? E é aqui que a semente da inveja começa a brotar. A tragédia começa a tomar forma quando Xangô precisa partir para a guerra. E não foi pouco tempo, não. Foram 6 longos meses. 6 meses em que Obá ficou sozinha, consumida pela saudade, pela ansiedade, completamente desesperada por qualquer notícia do seu grande amor. Aflita desse jeito, o que ela faz? Ela vai consultar o oráculo Orunmilá para buscar um caminho, uma luz. E o conselho veio bem claro. Sim, para garantir que Xangô voltasse da guerra são e salvo, era preciso fazer um sacrifício, uma oferenda bem específica. E aqui, gente, é o ponto da virada. Presta atenção. O oráculo pediu algo simples, um iruquerê. É tipo um espanta-moscas, feito com os pelos do rabo de um cavalo. Simples, mas Oxum, a rival, percebendo o desespero de Obá, viu ali a sua chance. E o que ela fez? Envenenou o conselho. Chegou para Obá e disse: Não, para provar o seu amor de verdade, o sacrifício tem que ser maior. Você tem que cortar a cauda inteira do cavalo branco de Xangô, o animal preferido dele. Aí eu pergunto, o que um coração desesperado é capaz de fazer? Até onde o amor e a angústia podem nos levar? É uma pergunta forte, né? Bom, antes da gente descobrir o final trágico dessa história, se você está curtindo conhecer esses Itãs, essa sabedoria ancestral, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal Lendas dos Orixás para não perder nenhuma das próximas histórias, combinado? E Obá, completamente cega pela esperança de ter o marido de volta, de provar o seu amor, ela nem pensou 2 vezes. Ela seguiu à risca o conselho envenenado de Oxum. Ela realmente acreditou que aquele ato extremo, seria a maior prova de amor e devoção que ela poderia dar. E para deixar tudo ainda mais doloroso, mais trágico, a gente precisa lembrar de um detalhe. Aquele cavalo branco, o favorito do rei, tinha sido um presente da própria Obá para Xangô. Era um símbolo do amor deles. E que agora, ironicamente, se tornaria um instrumento da ruína dela. E o que tinha que acontecer, aconteceu. O ato foi feito. Só que, ao cortar a cauda inteira e não só uns pelos, a ferida foi fatal. O cavalo sangrou até a morte. O animal que era o maior orgulho de Xangô não resistiu. Imaginem a cena. Xangô finalmente volta da guerra. Vitorioso.
A primeira coisa que ele faz, a primeira coisa que ele procura é o seu cavalo branco. Mas, nada. O cavalo não estava em lugar nenhum. E o rei sentiu na hora que alguma coisa muito, muito errada tinha acontecido. Então ele entra nos seus aposentos. E o que ele vê? Pendurado no teto, lá estava a oferenda, o tal do Iruquerê, exatamente como o oráculo tinha dito. Mas ele não precisou de um segundo para reconhecer. Ele viu os pelos brancos, a cauda do seu cavalo. E naquele exato instante, a dor imensa da perda virou uma fúria incontrolável. Claro que as outras esposas rapidinho contaram tudo. Foi Obá que fez a oferenda. E Xangô, tomado por aquela ira que só ele tem, a fúria do próprio trovão, não quis saber de mais nada. Ele repudiou Obá, expulsou ela da sua vida, do seu reino, para sempre. A dor da rejeição, a fúria por ter sido enganada por essa injustiça, foi demais. Foi tão grande que Obá não aguentou. Seu coração, completamente partido, a transformou. Ela se desfez e se tornou o próprio rio que hoje leva o seu nome. Um rio de águas fortes e eternamente revoltas pela dor. E essa lenda é fantástica porque ela explica de um jeito poético um fenômeno da natureza. Lá na Nigéria, existe um lugar onde os rios Obá e Oxum se encontram. E nesse encontro, as águas não se misturam em paz. Elas se chocam com uma violência tremenda. É como se fosse a manifestação física, sabe? A briga eterna das duas orixás pelo amor de Xangô acontecendo ali, na natureza, para todo mundo ver. No fim, a lenda de Obá nos deixa essa reflexão, né? Muito profunda. A força dela em batalha, ninguém igualava. Mas o amor a deixou vulnerável. É um lembrete de que, às vezes, a nossa maior força e a nossa maior fraqueza moram, olha só, no mesmo coração. Bom, e essa nossa jornada pelos itens que a gente acabou de fazer é uma iniciativa da Tenda dos Búzios. Para quem busca um norte, uma orientação com base nessa sabedoria ancestral, é possível agendar o tradicional Jogo de Búzios da Bahia. É um trabalho feito com muita ética, sigilo e um respeito profundo aos fundamentos do oráculo. O WhatsApp para agendar tá aí na tela. Eu agradeço demais a companhia e a gente se vê na próxima lenda.